Fala, Novaes, estamos aqui. Que dia é hoje, 22 de março de 2024. Eu estou no Rio de Janeiro, você está em Pedro do Rio. Eu fiz a minha Você já viagem. está no Rio de Janeiro? Já está no Rio de Janeiro? Estou no Rio de Janeiro, eu vou melhorar aqui a posição desse laptop, É, acho bom. tá bom? Eu estou aqui no Rio de Janeiro, eu cheguei que dia quarta-feira, hoje é sexta-feira, enfrentando este calor medieval. Medieval não é propriamente o termo, dantesco, talvez, no inferno de Dante. Eu acho E que na Idade Média eles nem tinham essa palavra de calor medieval. não, nem tinha. Não, os tempos e o clima, os tempos eram diferentes e o clima também. E É. aproveitando, Novas, eu quero mostrar a você o seguinte: olha, não sei se dá para ver, isso aqui, Business. Ah, isso aqui é uma reportagem ah, esta semana do New York Times, que aham, vem muito a calhar quanto a essa questão de clima. Porque ah, um amigo meu me disse aqui, depois que eu cheguei, que o Serviço de Meteorologia do Rio de Janeiro ah, ah. disse que o El Niño está chegando ao fim e que em maio deveremos ter a entrada de Laninha, e com isto, segundo este meu amigo, o Serviço de Meteorologia teria dito que o inverno vai ser muito rigoroso. Bom, eu quero dizer o seguinte, diga, diga. Não, é bom que a Laninha chegue quando o El Ninho sai, porque os dois se encontrando e tendo um filho, o mundo acaba. Exatamente. Eu acho que o mundo está para acabar, e isso é que eu queria falar a respeito dessa reportagem do New York Times que eu mostrei, porque Ah, a última vez que houve um inverno rigoroso no Rio de Janeiro foi no último período glacial, na última idade do gelo, que aconteceu há 10 mil anos. Né? O Rio de Janeiro não tem inverno rigoroso. Quem estiver esperando por um inverno rigoroso do Rio de Janeiro vai ter que esperar ainda outros 10 mil anos. E aí é que vem a propósito isso, porque volta e meia, isso aqui tem a ver com o ah, fato de que a União Europeia está impondo diversas exigências a países do chamado Grupo Sul, os países pobres, para poder controlar o aquecimento global. Então, eles querem controlar o aquecimento global, assim como os Estados Unidos também dizem que querem controlar o aquecimento global, e então impõe essas condições. Aqui, no caso, trata-se de uma coisa, um produto que você deve conhecer muito bem, você que morou na Bahia, que é o azeite de dendê. azeite de dendê, eu conheço bem o azeite de dendê. Inclusive, as pessoas, deixa eu cortar esse baralho um minutinho aí, Conta aí. para você não falar o tempo todo. Mas o azeite de dendê, que as pessoas acham que é muito forte por causa daquela coloração intensa do amarelo, não é, é um azeite muito suave, muito frágil, muito agradável. E vem naqueles coquinhos ali. E eu acho que na Malásia também deve haver azeite de dendê aí para vender. Na Malásia e na Indonésia, eles são Isso, responsáveis isso. por É, 85% da exportação mundial de azeite de dendê, que é o azeite da palmeira, né? Dos coquinhos das palmeiras. claro. E aqui é É, uma plantação de palmeiras, e o que é. acontece é o seguinte: eles derrubam a floresta para plantar as palmeiras para produzir o azeite de dendê e venderem para o resto do mundo. Aí vem a União Europeia e diz: não, vocês estão prejudicando o clima, estão prejudicando o aquecimento global. Bom, está certo, estão prejudicando o aquecimento global. Mas acontece, aliás, dendê é uma palavra curiosa, né, porque no resto do mundo é conhecido como óleo de palma ou óleo de palmeira. Dendê é É, uma palavra africana, vem de isso. Angola, né? É Foi a verdade. nossa É, herança africana que trouxe essa palavra, como muitas. O número de palavras africanas vindas através do quimbundo, que era a língua falada, ou ainda é falada em Angola, o número da contribuição dessa cultura angolana para o português falado no Brasil, não o português de Portugal bem menos, mas para o português falado do Brasil é impressionante. Inclusive, a não, mais não famosa. só, Hein? não só a língua, não só de Angola, né, mas de outras partes da África também, de onde vieram os escravos.
É, E, e, mas, e é uma é, coisa curiosa, porque o português que nós falamos está muito mais próximo do português da África, de Angola, de Moçambique, do que de Portugal. por Às causa, vezes por você não causa, entende nada do que o por português causa fala. da influência do idioma quimbundo trazido pelos escravos. E, aliás, a mais famosa palavra do idioma quimbundo é a bunda, que é uma palavra que vem de Angola, veio de Uma Angola para palavra o linda, Brasil. né? É É? uma palavra linda, Exa- sonora, abunda, bunda. Exatamente, exatamente. São muito Mas em inteligentes. suma, tá certo. Mas em suma, Dom Bosco, o que eu quero dizer é o seguinte: muito bem, agora, o grande problema, quando você tem essas exigências dos países ricos sobre os países pobres, e eles querem resolver o problema do aquecimento global, que é causado principalmente pelas indústrias fósseis de carvão e de petróleo, e não pelo De azeite azeite de de dendê, dendê. pô. É claro. Isso só vai agravar a pobreza desses países pobres. E o que acontece é o seguinte: é um êxodo em massa, é o que nós estamos verificando no momento aí, a Europa e os Estados Unidos reclamam, porque eles se dizem invadidos por esses foragidos do resto do mundo que Eles não procuram de qualquer consideram a maneira. história, né? Eles não consideram a história, eles não consideram que eles invadiram antes. E Exato. na Europa, então, na África, foi um estrago que os europeus fizeram, porque eles esquartejaram a África sem ligar, andando, cagando e andando para os limites das tribos, das etnias. Então, dividiu tudo ali à maneira dos interesses dos colonizadores. Quer Então, dizer, é isso que acontece. O que vem acontecendo hoje, que é o grande problema da discussão da eleição presidencial nos Estados Unidos, que é a entrada em massa de foragidos, de imigrantes, de desesperados do resto do mundo, é isso. É porque esses países ricos colocam cada vez mais sobre os países pobres a carga de resolver os problemas que eles, países ricos, criam. Você sabe que, além do CO2, que é um dos grandes responsáveis pelo aquecimento global, o acúmulo de CO2 na atmosfera, porque conserva, deixa passar o calor do céu, mas age como um cobertor, impedindo que ele seja refletido para o espaço. Mais do que o CO2, é o metano, que é produzido em massa também por essas mesmas indústrias fósseis na Europa e nos Estados Unidos. E eles vão empurrando com a barriga, fazendo muito pouco e querem resolver o problema em cima dos pobres. Então, acho que aí é que vai começar, Novaes. Se houver uma terceira guerra mundial, é por isso, é por esses problemas. mas não vai haver guerra mundial por aí, porque Já já não. países pobres não têm condições de peitar os Não, países não. O que ricos. vai O que pode acontecer é que. acontecer é um Putin da vida aí estabelecer aí um confronto mais apurado, mais agudo, e daí surgir não digo nenhuma guerra, porque todo mundo sabe que uma próxima guerra mundial aí acaba com o planeta, porra. Mas eu digo o seguinte, no sentido de que isso vai causar uma crise maior que já existe, porque aonde vai essa população de desesperados? Então, Eu digamos que chamo amanhã isso os Estados Unidos, que já tem um recorde negativo nesse ponto, que é o país que mais invadiu outros países na história é do mundo, verdade, é vai ter que verdade. invadir mais esses outros países para manter a ordem lá, porque, É. porque a população de lá não pode toda para morar e viver nos Estados Unidos. Eu acho que em outro programa anterior nós já falamos alguma coisa sobre isso. Eu até comentei com você que eu chamava isso, principalmente na Europa, do efeito bumerangue. Quer dizer, são os colonizados se voltando contra os colonizadores, né? Atravessando ali o Mediterrâneo em massa e invadindo os europeus que colonizaram a eles em algum tempo atrás. Pô. É Muito isso. bem, agora eu trouxe essas notícias de lá, não é? E agora você me conte as notícias de cá. Bom, a notícia de cá, você chegou quando? Eu Você que cheguei é um quarta-feira. globetrotter. Quarta-feira. Que é um globetrotter deve, então, ter sabido aí de toda a preocupação que desceu sobre o país com relação às chuvas, sobretudo o Sudeste e o Sul, né? É. E houve palavras do prefeito, palavras do governador, mobilização de bombeiros, ponto facultativo, escolas que não deram aula. Foi uma tragédia. E todo mundo estava esperando que ontem à noite, parece que estava previsto para começar ontem à noite, que ontem à noite, se o mundo não acabasse, ia ser uma tragédia
monumental como nunca houve aqui. Inclusive, ontem, na primeira página do Globo, o jornal diz que é uma terrível tempestade, tomem cuidado, faz um alarme, desculpa, faz um alvoroço sobre o que poderia acontecer, e, na verdade, sabe, foi um traque, foi um fumo, Exatamente. foi um Foi a feio. experiência que eu tive. Eu estou aqui no Pelo menos até Recreio agora. Eu estou aqui no Recreio dos Bandeirantes. Exatamente foi a minha experiência. Cheguei com um calor imenso, né? É verdade. Calor imenso na quarta-feira, quinta-feira. Aí na sexta-feira todo mundo me alertando, vai cair um temporal, uma coisa incrível, tal, e a temperatura vai cair. Quer dizer, não caiu nem temporal, nem caiu muita temperatura. Choveu, mas aquela chuva que a gente já conhece. E, em suma, parece que o Serviço de Meteorologia, mais uma vez, chutou para fora. Não, aqui, quer dizer, é uma coisa meio incontrolável, né, com relação ao tempo, porque às vezes o próprio tempo dribla as circunstâncias climáticas aí, e sobretudo aqui na Serra. Aqui na Serra, e eu já experimentei isso em Friburgo, nos anos que eu tive casa lá, quer dizer, isso é uma espécie de passarela das nuvens. Então, eu acordei e estava sol. Tomei café, meia hora depois eu ia sair e estava tudo nublado. É, Depois começou a trovejar. Aí é, caiu uma chuva, aí parou a chuva, voltou o sol. Então é uma coisa que não se define, quer dizer, e muita é, gente ficou sem trabalhar, sem estudar e sem dormir por causa da noite de ontem para hoje. todo mundo sobre, gente sobre aviso. Agora, Novaes, vamos entrar em outro terreno aí. Amanhã o Brasil joga com a Inglaterra em Wembley. E pela primeira vez eu acho que a seleção inglesa está olhando a seleção brasileira assim com um certo desprezo, porque o futebol brasileiro sempre foi muito famoso no resto do mundo, né? O Brasil era um Claro. nome, uma marca, uma coisa que intimidava os adversários. Hoje os ingleses estão lá. O brasileiro estava para o mundo como Hollywood para o cinema. Assim, Exatamente. E esse tempo já passou. O que é que você espera de amanhã em Wembley, com o nosso Dorival Júnior? bom, na verdade, eu gosto muito do Dorival. Eu não acho que ele seja um técnico inovador, um Ah, técnico revolucionário, mas é um cara que faz o seu feijão com arroz lá e tem sido muito bem sucedido pelos últimos títulos aí que ele tem ganho. Mas aí parece que a imprensa Inglaterra está dando a própria Inglaterra como favorita. E é. eu acho que aqui no Brasil também os comentaristas estão meio reticentes com relação às possibilidades do Brasil. Não Bom, sei. Eu acho que o caminho que a gente pode seguir para tentar alguma coisa melhor é através do Vini Júnior. Para mim, o Vini Júnior é um sucessor do Pelé. Pô. O Vini Júnior tem uma qualidade, uma capacidade de drible e de acerto nas balizas, nas traves, quer dizer, ele chuta com uma precisão fora do comum. Pô. Então, eu acho que o jogo todo vai correr muito mais por ali. Eu não sei quem é que vai marcá-lo lá, se é aquele lateral do, do Manchester City. provavelmente o Walker, É, do é, Manchester City. É. mas eu não tenho, eu E não tenho não ideia. é nada assim de que o Não. Júnior não possa controlar. Eu acho que. Ah, sim, claro. Eu acho que tem que botar mais um, porque se for só o Walker para marcar o Vini, não vai marcar. Tem que ser ele e mais um outro aí que eles têm que buscar aí para botar um segundo homem ali. Mas eu não tenho uma opinião formada, não. E, curiosamente, depois que o Brasil perdeu essa áurea de grande estatura no futebol, eu também perdi um pouco o interesse pela seleção brasileira. Aliás, Eu, você só não, né? Você só não. Eu acho que o interesse pela seleção brasileira caiu de uma forma, pelo menos eu que acompanho de fora, eu notei isso, que o brasileiro hoje não se liga mais. Amanhã tem o jogo verdade. do Brasil, tal. Ah, sim, tal, talvez eu vá ver, talvez não. Antigamente É, era bem diferente. Todo mundo parava tudo e é. todo mundo ia ver o jogo. É verdade, é verdade. E hoje em dia eu percebo isso também aqui, e percebo isso nos meus próprios sentimentos e emoções. Eu vejo um jogo do Brasil assim como se eu estivesse vendo Albânia e Chile, porra, alguma coisa desse tipo. Não me toca, não me emociona, não me comove, não me alcança hoje a seleção brasileira. Eu prefiro ver um jogo de vôlei feminino da Liga, da Superliga, ou um jogo de futebol entre clubes, do que ver a seleção brasileira. E vamos ver amanhã como é que vai ser. Você falou nessa questão de perder a aura, né? Eu notei da última vez, não, da vez anterior em que eu estive aqui e tinha havido a eleição, né? Eu estive aqui no ano passado, mas antes disso eu tinha estado em novembro do ano anterior
e tinha havido a eleição, e eu saí na rua, cheguei aqui, era inverno no Rio de Janeiro, saí na rua com, não era inverno não, mas a temperatura estava agradável. Então, eu saí com uma espécie de um casaco que eu tenho, não um casaco de frio nem nada, mas um casaco que eu tenho, que era inclusive da Federação Brasileira de Triatlo, né? Que eu não tinha nada a ver com futebol, mas era amarelo, verde, estava escrito Brasil. E eu ia passando na rua e uns cidadãos lá de carro, buzinando e fazendo assim. Eu falei, vocês estão enganados, vocês estão pensando que eu sou eleitor do Bolsonaro, não tem nada a ver. É preciso acabar com essa mania de que o Bolsonaro tomou conta do uniforme da seleção brasileira. Isso é um absurdo. Por falar em Não, Bolsonaro, eu diga, acho que ele tomou conta do amarelo. Eu, outro dia, inclusive, quando eu ia fazer o programa com você, amarelou, eu né? tinha uma camisa amarela e depois eu disse, não, não vou botar essa camisa não, porque pô, isso é coisa de bolsonarista. Eles É, tomaram conta do amarelo, porra. é, Porque, independente das cores do Brasil, né? é. Tomaram conta do amarelo. Mas me fala uma coisa, você veio aqui passear ou veio correr? Bom, você sabe que eu estava me preparando e, de uma certa forma, ainda tenho esperanças de disputar uma maratona este ano. Mas, infelizmente, por descuido exclusivamente meu, eu escorreguei no chamado gelo negro. É, você contou da outra vez. Eu contei essa história, né? Chove, aí a temperatura cai, congela em cima. Eu estava como uma ciclovia que tem aqui em frente, aqui, no Recreio dos Bandeirantes. E você não percebe que aquilo é gelo, você pensa que está molhado, mas não percebe que é gelo. E eu estava com uma mochila nas costas, fazendo o que eles chamam rocking, que é caminhar levando um peso nas costas, e fui para o beleléu, né? Escorreguei ali, dei uma meia cambalhota no ar, fiquei com um problema de torção de tornozelo, que se refletiu no tendão de Aquiles. Voltei a correr na semana passada, mas estou ainda meio naquela base de mais para lá do que para cá. Vamos ver, né? Ainda estou com a esperança, eu manterei você informado. Informado. Me mantenha informado. Eu também estou com problemas ainda, resultantes da torção que eu dei aqui na serra e que me fraturou uma vértebra lombar, a Puxa L2. vida. Isso foi em outubro. Já consolidou a fratura, mas ficaram os efeitos aí nas linhas nervosas, né? Nas pernas, houve uma certa compressão. Enfim, desarrumou um pouco a minha coluna. E isso aí está dando um trabalhozinho para botar tudo no lugar Recuperar, né? Mas me diga uma coisa, Novaes, eu vi no Facebook que você colocou alguma coisa sobre um livro seu. Conta direito essa história que eu não entendi bem. Não, um livro meu, só meu, não. Foi um livro, uma antologia de crônicas da editora Moderna, que fazia o maior sucesso. E, aliás, a informação que eu botei no Facebook até bombou, teve um monte de gente aí se manifestando. É que um dia eu recebi um comunicado dizendo que eles não iam mais imprimir novas edições, iam cancelar o nosso contrato. É, 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 são autores O nome da editora? Moderna. Moderna. Um editor, era um conjunto de autores, começando pelo Machado de Assis e Hum, acabando comigo e com o Lourenço de Affere, o Carlos Drummond de Andrade, Fernando Sabino, Lima certo. Barreto, Olavo Bilac, enfim, É, e era é, uma obra-prima da crônica brasileira desses últimos 100 é, anos. E aí eles cortaram e eu botei isso no Facebook. Aí a direção da Moderna me procurou para é. explicar que eles não iam continuar com as impressões, não iam reimprimir, porque alguns herdeiros desses autores não estavam concordando com as bases do contrato. E aí não reeditaram mais o livro. Eu não sei se isso é apenas uma história da carochinha ou se é realidade, mas o que ela me contou, a versão que a editora Moderna me deu foi essa, de que alguns autores, não citou quais autores ou quais herdeiros de autores, vetaram aí a reimpressão. Bom, Então, pelo que eu vi no Facebook, você é o único autor que está vivo de todos esses citados. ainda, né? É verdade. Até o Lourenço de Affere, que poderia estar vivo ainda comigo, porra, ele já se foi aí. Eu acho que em 2008 morreu precocemente. Era um jornalista. Eu não cheguei a conhecê-lo pessoalmente, era um jornalista de São Paulo, cronista, jornalista.
Os outros são muito antigos, né? Os outros não tinham possibilidade de estarem vivos. Se bem que hoje em dia você tem gente aí com mais de 100 anos aí escrevendo ainda. Mas eu queria saber de você o seguinte: os Estados Unidos mudaram de posição com relação ao conflito lá de Israel com Hamas. Não é? Disseram que agora foram lá para o Conselho de Segurança e dizendo que tinha que parar, que paz e tudo mais. Quer dizer, mudaram de posição. A que você atribui isso, essa mudança? A gente sabe, mas vamos dizer para os leitores aí, os ouvintes, por que houve essa mudança do Biden? Eu atribuo isso às próximas eleições, porque nos Estados Unidos vem crescendo muito o movimento assim de apoio aos palestinos, inclusive por muitos judeus. Os É mais jovens, verdade. os judeus mais jovens nos Estados Unidos estão se colocando contra o que vem acontecendo no momento lá em Gaza, sob as ordens daquele verdadeiro criminoso que é o Benjamin Netanyahu, um homem da extrema direita e que É, absolutamente não se pode confiar nele, tá entendendo? é, É um arrogante. Eu já contei aqui o episódio em que ele apareceu no Congresso dos Estados Unidos e fez um discurso contra o Barack Obama, que era o presidente americano na ocasião. Como agora também, depois que o Joe Biden deu instruções ao seu ministro das Relações Exteriores, ao Blinken, para dizer que era preciso haver um cessar-fogo em Gaza, o Netanyahu reagiu dizendo, entre outras coisas, o seguinte, que Israel não é uma banana republic, não é uma república das bananas. Como quem diz eu aqui, li, uma eu li, eu caceta, li. porque É, aqui não é a república das bananas. Mas acontece o seguinte, Novaes, tirando, pondo de lado qualquer outra consideração de ordem religiosa, ideológica, ou lá o que seja, Israel não existiria sem o apoio maciço, econômico e militar dos Estados Unidos. Israel claro. ganha mais do que o dobro do segundo país contemplado em ajuda financeira, e isso desde o seu nascimento, e ajuda militar. Então, o Benjamin Netanyahu não pode chegar e botar banca dizendo para o É, presidente americano que isso aqui não é, é uma banana república, porque, em termos de ajuda econômica e ajuda militar, é uma banana república. Porque não é, existiria sem é, a maciça ajuda dos Estados Unidos. Então, ele tem que, pelo menos, respeitar o Joe Biden, que se é encontra numa claro. situação muito. Eu não tenho nada a ver com o Joe Biden, não tenho procuração para defender o Joe Biden, mas da mesma forma que esse Bibi Netanyahu foi arrogante ao extremo com o Barack Obama, ele está sendo arrogante ao extremo agora com o Joe Biden. E ele não tem direito de fazer isso, porque o que acontece é que os Estados Unidos pediram simplesmente que acabasse essa matança que vem ocorrendo em Gaza. É uma matança que vem ocorrendo em Gaza, seja lá o que for, qualquer. Claro, claro. qualquer Hoje em dia, digamos, a gente parte do princípio de que houve um atentado terrorista. Muito bem, houve um atentado terrorista, lamentável, errado, reprovável, vamos tomar providências, mas não submeter a população civil a um genocídio. E o Benjamin Netanyahu está submetendo a população civil a um genocídio. Então, há, na própria comunidade judaica dos Estados Unidos, principalmente entre os jovens, você vê como se diz, demonstrações públicas. Tá? Tem retratos nos jornais de jovens judeus erguendo. a bandeira da Dizendo, vamos Palestina. parar com isso. Hoje, inclusive, saiu uma matéria no jornal comparando as mortes de crianças É, na guerra da Ucrânia com a Rússia com as crianças mortas lá no conflito de Gaza. Lá na Rússia, no conflito entre a Rússia e a Ucrânia, pelas contas dessa ONG, morreram 500 e poucas crianças nos dois países. Em Gaza, já morreram 11 mil crianças. Para você ver a diferença de 500 para 11 mil, só em Gaza. Não o é? Novaes, o New York Times publicou em primeira página a foto de um garoto morrendo de inanição, morrendo de fome num hospital. E 24 horas depois da publicação da foto, o garoto morreu, porque ele não tinha mais condições de reagir, nem com injeções, o diabo 4, ele era pele e osso. E uma foto trágica, não vai, porque lembra a foto dos judeus que morreram de fome em Treblinka, em Auschwitz, nas concentrações
que eram submetidos pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Uma foto que teve um impacto medonho. Então, é isso que o que está acontecendo hoje em dia, é isso que o Joe Biden fez. Pediu que faça um cessar-fogo. Agora, a União Soviética, não, perdão, a Rússia e a China disseram não, tem que pedir um cessar-fogo permanente. Ele está pedindo um cessar-fogo temporário. E um pouco também por uma rivalidade ideológica, histórica entre Rússia e China contra os Estados Unidos, eles também agora estão criando um pouco de dificuldade, não querem que os americanos apareçam agora como uns bonzinhos no episódio, porque até então os Estados Unidos tinham vetado todas as iniciativas para o cessar-fogo. Então, quando agora o Joe Biden pediu uma iniciativa para o cessar-fogo temporário, eles disseram, não, você tem que pedir uma iniciativa para o cessar-fogo permanente. Mas é isso. Agora, os brasileiros que quiserem acompanhar bem os Estados Unidos, leiam, por exemplo, a Michelle Goldberg, do New York Times, que é judia, e vejam o que ela diz sobre o que está acontecendo em Gaza. E tem também, como é o nome dele, me esqueço no momento, um famoso colunista americano, que também escreve no New York Times, que também é judeu, e tem escrito quase que diariamente que com Benjamin Netanyahu não é possível, porque é necessário haver, isso é claro, é mais claro do que água cristalina, é preciso haver uma solução de dois estados. E o Benjamin Netanyahu não admite isso em hipótese nenhuma. Então, continuar com esse homem não é possível. Isso torna inviável qualquer solução. É verdade. Esse cara, inclusive, já tinha sido ejetado aí do poder há um tempo atrás, até por suspeitas de E corrupção. corrupção, exato. Foi algo que nunca foi definido com clareza para todos nós, para a opinião pública. Aí conseguiu voltar se associando à extrema mais direita ainda do que a dele. Né? E está aí, e está sofrendo um desgaste muito grande. Eu não acredito que ele consiga permanecer por muito tempo no poder. Não só um desgaste interno, dessas questões e mais da volta dos judeus que estão lá presos lá com Hamas, mas também com a comunidade internacional, porque não tem ninguém apoiando o Bibi, né? É. Era Mas Friedman, aquele jornalista do New York Times, que é também judeu e que tem escrito quase que, pelo menos umas 2 ou 3 vezes por semana, mostrando que as pessoas no Brasil entendem bem o inglês, devem acompanhar pela internet o que o Friedman diz no New York Times sobre o que está se passando no momento lá em Gaza. Mas voltando ao cenário nacional, Novaes, eu li aí que parece que prenderam o Mauro Cid, o que é que houve? não, Mauro Cid prenderam era aquele ajudante de ordens do Bolsonaro? mas, não, ele foi preso lá atrás, que ele ficou 4 meses Mas parece que preso. agora vai ser preso de novo, ou já foi preso de novo? Inclusive, não, eu não tenho essa informação. Inclusive, uma das razões dele ter sido solto foi ele ter feito um acordo com a justiça aí para uma delação. O que há a grande expectativa no momento aqui no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, é que o cara que matou a Marielle Franco, que o nome não me ocorre agora, ele também chegou a um acordo aí para uma delação premiada. Ele já citou aí como envolvidos aqueles irmãos Brazão, que tem um que é deputado federal e tem um outro que já foi jogado lá no Tribunal de Justiça ou algo parecido. Enfim, e está se esperando que o Alexandre de Moraes dê a divulgação, não sei quando é que isso vai ser feito, da delação premiada feita aí por esse cara que matou a Marielle. Ele está disposto. É uma situação muito parecida, eu acho, com a situação do Cid, que você citou aí agora. Eu acho que o Mauro Cid, ele fez a delação premiada porque ele foi desprezado ou menosprezado, ou se sentiu pouco prestigiado pelo bolsonarismo e abriu o bico. Eu estou achando que esse cara também, que matou a Marielle Franco, tem algum tipo de envolvimento aí com a milícia ou com figuras políticas importantes. Eu não sei exatamente quais seriam, mas ele talvez também tenha sido menosprezado ou humilhado, coisas que correm por baixo do túnel, que correm pelos subterrâneos aí das notícias. E aí ele resolveu abrir o bico também. E vamos ver
como é que vai aparecer agora. Agora deve aparecer o autor, 6 anos depois da morte da Marielle. Muito bem, Novaes, vamos ficar por aqui. Na próxima sexta-feira, mesma hora, voltamos a conversar. Ah, mas vamos ver se a gente consegue, pelo menos, marcar aí um almoço, alguma coisa, para que a gente se Vamos encontre também fazer isso. com as mulheres. Durante a semana eu te chamo. Tá bom. Valeu, Combinado. querido. Um Tá. abraço. Um abração. Tchau, tchau. Outro. Valeu. Tchau, tchau.